Há alguns milênios atrás, a China iniciou a construção da Grande Muralha, a obra que se tornaria um símbolo do país. Com mais de 20 mil quilômetros de comprimento e 7 metros de altura, a obra durou séculos para ser construída e foi executada por várias dinastias. Muito tempo se passou e a China continua construindo. Porém, agora, no lugar de muralhas, são erguidas pontes, usinas hidrelétricas e arranha-céus. E ao contrário de antigamente, agora as obras são executadas rapidamente, com prazos que podem parecer impossíveis, até mesmo para os padrões atuais. Afinal de contas, nenhum outro país conseguiu construir tantos quilômetros de linha de trem de alta velocidade ou tantos prédios em um tempo tão curto quanto a China. Quer saber como os chineses conseguem construir tanto em tão pouco tempo? Então preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a China e os segredos das construções rápidas. As vantagens da China para construir grandes obras em pouco tempo começam antes mesmo da colocação da primeira pedra no canteiro de obras. Independente da finalidade da construção, uma das maiores dificuldades em várias partes do mundo está na aquisição do terreno. Muitas vezes, tanto para obras públicas quanto privadas, comprar ou desapropriar a área necessária é um processo longo. Porém, na China, apesar de existir o conceito de propriedade privada, ela não se aplica aos terrenos, já que o governo é o único dono das terras urbanas do país. Assim, logo de cara, o governo chinês já ganha um tempo importante em relação a vários outros países. Outro ponto importante, que não vamos classificar como vantagem, mas que confere agilidade no processo, é o sistema político. Por ser um país controlado unicamente pelo Partido Comunista Chinês, o país não precisa seguir os mesmos trâmites de outras nações. Por lá, um processo de licitação pode durar apenas algumas horas e contestar o resultado é impossível. O sistema também agiliza a liberação das licenças necessárias, incluindo as ambientais. Mas o mérito pela rapidez e agilidade nas obras chinesas não é apenas pelo sistema político. O sistema de trabalho no país permite ganhar tempo em todas as etapas, inclusive na fase de projetos. Os chineses iniciam as obras apenas com os projetos esquemáticos, que representam aproximadamente 30% da execução total do projeto. Para a realização de um projeto folha por folha, com todos os detalhes e soluções, é necessário muito tempo e uma quantidade indisponível de projetistas. Por esse motivo, os projetos são básicos e as equipes de engenharia estão preparadas para adequar os projetos de acordo com o andamento da obra. Porém, todo o tempo economizado nas fases de pré-construção podem ser perdidos com um sistema construtivo atrasado e com mão de obra mal treinada. Mas esse não é o caso da China. Por ser um país populoso, é de se imaginar que o principal trunfo da construção seja a mão de obra barata e abundante. Porém, o grande segredo está na inovação. A tecnologia tornou-se uma importante aliada do setor da construção nos últimos anos. Graças a equipamentos modernos, desenvolvidos sob medida, o país conseguiu índices de produtividade invejáveis em obras tanto em território chinês quanto em vários países do mundo. Na sequência, vamos conhecer alguns desses equipamentos e seus fantásticos resultados. A China não teria construído tantas pontes nos últimos anos sem a SLJ 900/32, que apesar da falta de criatividade no nome, sobra engenhosidade no seu projeto. Esse equipamento monstruoso, que mede quase 92 metros de comprimento e possui 64 rodas, é capaz de reduzir o tempo de construção de uma ponte em até 60%. Tradicionalmente, as pontes são feitas com a concretagem do tabuleiro in loco ou com a utilização de estruturas pré-moldadas, e cada caso possui suas limitações. Para a concretagem in loco, é necessário montar formas e escoramentos, um processo demorado e caro, além da logística para a chegada do concreto em condições. No caso das estruturas pré-moldadas, a utilização de muitos guindastes e a logística também são complicadores. Porém, com a SLJ 900/32 é bem diferente.
O equipamento tem a capacidade de avançar se apoiando nos pilares, e a cada avanço leva uma seção completa do tabuleiro. Porém, a utilização dessa máquina deve ser bem pensada, pois aumenta em aproximadamente 50% os custos da obra. Na disputa custo versus tempo, parece que na China o tempo está ganhando, pois existem mais de 100 dessas máquinas trabalhando, principalmente na construção de pontes para as linhas de trens de alta velocidade. Com uma máquina capaz de produzir pontes tão rapidamente, é preciso outra que coloque os trilhos na mesma velocidade. Por isso, uma empresa chinesa desenvolveu a CYP-500, uma máquina capaz de assentar 2 km de trilhos por dia. O equipamento realiza o assentamento dos dormentes e dos trilhos, que possuem 500 metros de comprimento com grande precisão. Graças à CYP-500, a China conseguiu saltar de uma produção de 700 metros por dia para os 2 quilômetros já mencionados. Apesar de ser um enorme equipamento, apenas 7 funcionários são necessários para operar a máquina e realizar os trabalhos. Realmente, essa máquina foi de grande importância para o crescimento da malha ferroviária chinesa, porém, ela pode estar com os dias contados. Recentemente foi apresentada a WPZ-500, com tecnologia moderna e controlada por inteligência artificial. A nova máquina permitirá utilizar menos mão de obra, o que deve facilitar as construções de estradas de ferro em locais com falta de mão de obra ou com condições climáticas extremas. A SLJ 900/32, que falamos há pouco, é uma excelente ferramenta para a construção de pontes, porém possui suas limitações. E para poder construir pontes maiores e mais pesadas, a China inventou o Kunlun, um equipamento gigante que permite o levantamento de peças de até 1.000 toneladas. O funcionamento entre os equipamentos é parecido, porém o Kunlun possui algumas configurações que o tornam mais versátil. Com a instalação de um pórtico, o equipamento pode realizar o içamento das estruturas desde o solo, eliminando a necessidade de vários guindastes, e graças à sua mobilidade, agilizar o andamento da obra. O equipamento também pode passar por túneis, o que evita a desmontagem e o transporte de toda a estrutura para construir trechos de pontes em regiões montanhosas. O equipamento, que foi inaugurado em 2020, tem capacidade para levantar estruturas de até 40 metros de comprimento, o que permite a construção de obras com vãos maiores. E já que falamos de um equipamento que pode passar por dentro dos túneis, temos que falar do importante avanço conquistado pela China na execução dessas obras. Para um país com as características chinesas, tanto geográficas quanto urbanísticas, seria impossível expandir sua infraestrutura sem a perfuração de túneis. E para isso, o governo poderia optar por comprar máquinas tuneladoras de países com grande experiência na fabricação desses equipamentos, porém decidiu criar seus próprios modelos. Depois de mais de 10 anos de desenvolvimento, a China passou a fabricar tuneladoras que escavam mais de 10 metros por dia. Essas máquinas permitiram um rápido crescimento da infraestrutura, tanto de estradas de ferro quanto ferrovias e também de metrô, possibilitando a cidade de Xangai ter a maior rede de metrô do mundo. Pelos exemplos mostrados até agora, pode parecer que a rapidez da construção na China se resume a obras de infraestruturas. Mas a verdade é que o mesmo se aplica a todo tipo de obras e sempre graças a inovações. Para se tornar o primeiro país do mundo em número de arranha-céus, a China desenvolveu uma tecnologia única. A máquina, que ficou conhecida como um monstro de escalar paredes, é uma grande forma que é montada no início da obra e sobe a cada andar concluído. Essa estrutura possibilita a concentração de todos os equipamentos necessários para a construção. É como se o canteiro de obras subisse a cada andar, sem a necessidade de realizar o transporte. A estrutura se utiliza das paredes já construídas e se eleva por meio de macacos hidráulicos. Segundo algumas reportagens, a subida demora em torno de 1 hora. Por cercar todo o perímetro da obra, a estrutura também aumenta a segurança, permitindo aos empregados se moverem com mais facilidade. Com um monstro escalador de paredes,
Os chineses são capazes de construir um andar a cada 4 dias. Atualmente, a tecnologia desenvolvida para a construção de arranha-céus já está sendo utilizada para estruturas menores e possibilitando construir um andar a cada 2 dias. A China também utiliza a padronização e modulação para construir obras em tempo recorde. Com esses sistemas, a maior parte das obras são realizadas em fábricas, com ambiente controlado e produção em série, o que possibilita a montagem em poucos dias, como já se tornou algo comum por lá. Foram essas medidas e uma grande quantidade de trabalhadores que permitiram a construção de um prédio de 57 andares em apenas 19 dias. Também foi possível construir um hospital em apenas 10 dias. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre algumas dessas obras chinesas, assista a um dos vídeos recomendados. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.